eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de Umbrella Academy. A terceira temporada tá chegando, então eu preparei um resumo pra gente lembrar de tudo que aconteceu até aqui. Eu vou deixar em algum lugar aqui do lado o que eu vou falar e em que minuto mais ou menos que tá. Vocês vão ver que eu dei um carinho especial pra primeira temporada, mas é porque reassistindo a série eu acho que vão ter muitas coisas conectadas entre a primeira temporada e a terceira. Tem algumas cenas que eu acho que podem ser muito exploradas. Pode ser um surto da minha cabeça? Sim, mas a gente fala disso mais pra frente. E agora eu vou chamar a vinheta pra dar a impressão que ela vem magicamente quando eu chamo. Então vamos pro nosso resumo da primeira temporada. Tudo começa quando o excêntrico Sir Reginald Hargreaves adota 7 crianças. Um detalhe importante é que essas 7 crianças nasceram no mesmo dia de mulheres que não estavam grávidas, e elas têm algumas habilidades, né, por assim dizer. Só pra falar, o Sir Reginald Hargreaves, pra facilitar a minha vida, nesse vídeo aqui vai ser chamado só de Sr. Hargreaves, legal? Bom, as crianças são conhecidas por números e por nomes. Número 1, Luther, 2, Diego, 3, Alison, 4, Klaus, 5 não tem nome, é só 5 mesmo. 6, Ben e 7, Vânia. E também temos outros membros na família. O Pogo, que é um macaco e que é um tipo de mordomo, e a mãe das crianças, a Grace, que na verdade é um robozinho. O Ben morreu em uma missão durante a infância e o 5 tinha desaparecido. Os irmãos restantes estavam vivendo a vida até que um belo dia o Sr. Hargreaves morre e daí eles são obrigados a se reunir. Bom, em um belo momento durante essa reunião de família surge uma fenda temporal e o 5 reaparece. E daí ele explica que na verdade ele ficou uns 40 anos no futuro, mas ele errou os cálculos e por isso que ele ainda tem o corpo de uma criança de 13 anos. E é tipo só isso que ele explica. É importante citar que o Klaus, que fala com os mortos, usa muitas substâncias ilícitas, por assim dizer. E para sustentar esse vício, ele rouba uma caixinha do Sr. Hargreaves e joga tudo que tinha dentro dessa caixa fora. Enquanto isso, o Luther não aceita que o pai morreu de uma maneira natural. Ele tem certeza que o velho foi assassinado. Só pra gente dar uma pequena explicada, o Luther, número 1, foi o único membro da Umbrella Academy que não foi embora. E daí, um belo dia, ele vai em uma missão sozinho, quase morre. E pra ele ficar vivo, o Sr. Hargreaves dá pra ele um soro, o corpo dele cresce muito e ele fica parecido com um macaco. O 5 decide que ele pode confiar na Vânia e daí ele conta pra ela que o mundo vai acabar depois de alguns dias. A Vânia não acredita muito nele, mas mesmo assim o 5 vai atrás da única pista que ele tem, que é um olho de vidro. Bom, a Vânia é a única que não tem nenhum poder nem nada, e os irmãos excluíam muito ela na infância. Na vida adulta, ela lançou uma autobiografia e contou alguns segredos de família, né? E é por isso que o Diego tem uma raivinha dela. E tem uma galera atrás do 5. Tentaram ir atrás dele em um café, mas digamos que ele saiu bem da situação. E aqui temos uma bela introdução pra detetive Eudora. Ela e o Diego se conheciam muito, né? Porque o Diego já quis ser policial, mas acabou que isso não deu muito certo. Enfim, é a Eudora que vai investigar a chacina que o 5 fez no café. E como a galera que foi atrás do 5 não deu conta do recado, Hazel e Cha-Cha são enviados. São assassinos bem perigosos que usam máscaras super fofinhas. Mas eles invadem a mansão dos Hargreaves, né, e sequestram o Klaus. E já que chegamos nele, vamos falar do Klaus. Ele fala com os mortos, né, e quando ele era criança, o Sr. Hargreaves prendia ele em mausoléus, só que como toda criança, ele tinha medo de fantasma. Então o Klaus decide parar de usar os poderes e usa drogas pra manter os fantasmas longe. Porém, tem um fantasminha camarada que tá sempre com ele, que é o irmão falecido, o Ben. Bom, quando o Klaus é sequestrado, ele é meio que obrigado a ficar sóbrio. Então ele começa a interagir com os fantasmas das vítimas do Hazel e da Cha-Cha. Nesse momento, a detetive Eudora invade o quarto em que ele tava, o que dá tempo pro Klaus fugir e levar a maleta que a dupla dinâmica usa pra viajar no tempo. Porém, a Cha-Cha mata a detetive Eudora. E aí o Klaus acaba viajando no tempo sem querer. Nessa viagem, ele acaba indo pro exército, onde ele vai conhecer o Dave, que acaba morrendo na guerra. E aí vamos conhecer a gestora, que é a antiga empregadora do 5. Foi ela que mandou o Hazel e a Cha-Cha. E daí o 5 explica da comissão, que é uma agência que tem como objetivo manter a linha do tempo. Quando alguém toma uma decisão errada, por assim dizer, eles vão lá e corrigem essa situação. E eles têm a habilidade de viajar no tempo usando as maletas. E a gestora trabalha na comissão, né? Enquanto estava rolando, o Diego ficou super chateado porque ele encontrou o corpo da detetive Eudora. E as irmãs Alison e Vânia acabam se aproximando. Só que a Vânia continua com o rolinho que ela tá tendo com um cara chamado Leonard, mesmo a Alison sendo contra. E já que estamos falando da Vânia, ela é uma violinista que a vida inteira tomou calmantes. Porém, o nosso querido Leonard jogou
todos os calmantes dela fora e ele matou a violinista que sentava na primeira cadeira da orquestra lá, né? E assim a Vanya ficou sem comprimidos e com a primeira cadeira. A essa altura do campeonato, os irmãos já estão sabendo que o mundo vai acabar, mas eles não são unidos o bastante pra lidar com isso. Então meio que cada um segue o seu rumo, porque tem coisas que eles querem fazer antes de morrer, sabe? E daí, sem escolha, o 5 faz um acordo com a comissão. Ele volta a trabalhar pra eles, mas era todo um disfarce pro menino conseguir mais informações sobre o apocalipse. Só que esse disfarce acaba sendo descoberto e ele precisa fugir quando a gestora pega ele mandando a Tchá matar o Hazel e mandando o Hazel matar a Tchá. Nessa fuga, o 5 acaba voltando pro exato momento em que os irmãos estão discutindo o fim do mundo. E ele traz uma pequena pista com ele. Ele achou uma mensagem que tinha que ser enviada pro Hazel e pra Tchá dizendo pra eles protegerem o Harold Jenkins. E daí a missão da Umbrella Academy vira encontrar esse cara. E daí a Allison percebe que Harold Jenkins na verdade é o namorado da Vanya, o Leonard. E aqui temos mais um rolê. Sem os calmantes, a Vanya percebeu que na verdade ela tinha poderes bem fortes. E daí o Leonard e a Vanya foram para uma cabana da avó dele para ela liberar os poderes, treinar e tal. E qual que é a história do Leonard? Ele nasceu no mesmo dia das crianças da Umbrella Academy, só que tipo de uma família normal. O pai dele maltratava muito ele e a mãe dele morreu durante o parto. E daí tudo que ele queria era ser parte da Umbrella Academy, mas isso não rolou. E daí ele acaba matando o pai dele, vai pra cadeia, e quando ele sai, ele ainda tá viciado com a Umbrella Academy e vê o Klaus jogando as coisas daquela caixinha do Sr. Hargreaves fora. Só que naquela caixinha tinha um diário onde ele anotava várias coisas. E assim o Leonard descobriu que na verdade a Vanya tinha poderes. O Sr. Hargreaves não conseguiu controlar ela, não conseguiu controlar os poderes dela e mandou ela tomar alguns sedativos, o que fez com que os poderes dela ficassem apagados, por assim dizer. Enquanto isso, o Luther descobriu que não tinha um motivo real para ele ter ido pra Lua. O pai simplesmente queria dar um novo propósito para ele. Daí ele surta, vai encher a cara, o Klaus vai atrás dele, só que daí ele acaba desmaiando no meio de uma briga. O Klaus, no caso. E daí ele encontra com o Sr. Hargreaves enquanto ele tá desmaiado. E daí ele descobre que o pai se matou para reunir os irmãos. Também temos que falar que o Diego foi preso e o Hazel decide fugir com a Agnes, o que deixa a Tchá bem chateada. E daí a Allison decide procurar o Leonard sozinha. Só que ela acaba encontrando a Vanya e as duas têm uma conversa bem desagradável, onde a Vanya perde o controle e acaba cortando a garganta da Allison. Um tempo depois, ela vai encontrar o diário do pai dela, que estava com o Leonard, e ela descobre que ela foi manipulada desde o início. E daí a Vanya acaba matando o Leonard. Luther, Diego e Klaus encontram a Allison a tempo, então ela fica viva, porém ela não estava conseguindo falar. Depois de matar o Leonard, a Vanya vai procurar a família para encontrar um consolo, para saber se a Allison tá bem, coisas assim. Só que não é bem isso que ela encontra. Na verdade, o Luther meio que sufoca ela e prende ela em uma jaula. A Vanya surta, ela mata o Pogo, é quase como se ela tivesse possuída mesmo. Ela destrói a casa da família e vai bem plena pro concerto dela. E daí os irmãos querem impedir o concerto. Apesar dos protestos da Allison, os irmãos vão pra cima da Vanya de uma maneira super agressiva e daí ela quase mata a família. Só que a Allison acaba desviando a atenção dela e daí ela solta um raio que atinge a lua. E daí acontece o apocalipse, né? Só que o 5 viaja com toda a família pro passado pra eles recuperarem a Vanya. Na segunda temporada a gente vê que os irmãos foram parar em anos diferentes em Dallas. E novamente temos um apocalipse, só que esse não é exatamente culpa da Vanya. E novamente o 5 vai impedir o apocalipse, só que dessa vez é por causa do Hazel. Basicamente o Hazel e a Agnes conseguiram fugir, passaram 20 anos juntos e depois desse tempo a Agnes morreu de câncer. E daí o Hazel vai ajudar o 5 a salvar o mundo por causa de uma promessa que ele tinha feito pra Agnes. Então o 5 volta pra 10 dias antes desse apocalipse pra encontrar os irmãos. O Diego tá alucinado com a ideia de que ele tem que evitar a morte do Kennedy, inclusive ele vai parar em um hospício. A Vanya foi atropelada logo que chegou e a família que atropelou ela meio que tá cuidando dela. O Klaus virou um tipo de guru, ele fundou uma seita. A Allison virou uma ativista social e o Luther virou um tipo de lutador profissional. O Diego consegue fugir do manicômio com a ajuda da Layla e o 5 encontra os dois. Aí o Hazel tinha dado um vídeo pro 5 onde dava pra ver o Sr. Hargreaves bem pleno em 1963. E a comissão não desistiu de matar os irmãos Hargreaves.
Então, trigêmeos suecos são enviados para fazer a correção temporal. Como eu disse, a Alyson estava bem envolvida em ativismo político, assim como o marido dela, o Ray. Porém, ele foi preso. E assim, o Ray conhece o Klaus, que também estava na cadeia. E o Klaus tem muitos contatos, tal, e com a ajuda do fantasminha Ben, ele solta o cunhado. A Alyson continuou com um protesto pacífico que eles tinham marcado e o Ray vai correndo pra lá. Só que esse protesto ficou meio violento depois que um garçom derrubou o café fervendo na Alyson. E daí acaba que um policial tava quase matando o Ray e a Alyson volta a usar os poderes dela. Só que o Ray percebe aquilo, não acredita e começa a achar que ela trabalha pra polícia. Os suecos encontram a Vanya, só que ela consegue fugir. E daí o 5 encontra ela e ele vai explicar algumas coisas sobre a família. Só que é lógico que ele não fala que foi ela que causou o fim do mundo. Só que mesmo assim ela acaba voltando pra fazenda onde ela tá morando. E digamos que a razão pra Vanya querer voltar pra fazenda não é exatamente a paisagem, né? Na fazenda temos a Cici e o Harlan. A Cici é casada e o Harlan tem alguma situação que não foi bem explicada, mas ele não fala. E seguindo a linha de interesses amorosos, o Diego e a Layla começam a se envolver, né? E o Klaus quer salvar o Dave, o cara que ele conheceu naquela viagem do tempo que ele fez lá na primeira temporada. Porém, somos obrigados a lembrar que a Layla é filha da gestora e ela segue todas as ordens da mãe. E por algum motivo a gestora mandou ela proteger os 5. Isso vai acabar causando uma situação quando o 5 e o Diego vão atrás do pai e os suecos vão atrás dos dois. Daí a Layla escolhe proteger os 5 dos assassinos. E daí os irmãos começam a desconfiar dela e mandam ela embora. E daí o Luther se junta aos 5 e ao Diego depois que ele fica depressivo por descobrir que a Alyson se casou. Eu acho que eu esqueci de citar no resumo da primeira temporada, mas a Alyson e o Luther têm um rolinho, tá? E aqui temos que citar que o Diego acaba encontrando com a mãe dele, a Grace, só que em uma versão humana. Enquanto isso, na fazenda em que a Vanya vive, o Harlan desaparece e ele acaba se afogando em um lago. Só que a Vanya encontra ele e meio que ressuscita ele. E tem umas luzinhas que saem dela e vão pra ele. E assim, Vanya e Harlan ficam conectados. Bom, o Sr. Hargreaves decide convidar os filhos pra um jantar, mas vale lembrar que ele ainda não sabe que os filhos são filhos mesmo. E daí ele pede algumas explicações e ele odeia todo mundo, menos o 5. E daí ele dá uma ajudinha, falando pro 5 começar a viajar alguns segundos no tempo. Falando do 5, a gestora propõe um acordo pra ele. Ela vai dar uma daquelas maletas de viagem no tempo e em troca o 5 mata toda a diretoria da comissão. E sem opção, o 5 aceitou esse acordo. E falando da gestora, ela quer acabar com o caso do Diego e da Layla. E daí ela mata um dos 3 suecos, põe a culpa no Diego e os 2 irmãos sobreviventes vão atrás dele. E pra complicar um pouquinho mais a vida da Vanya, o marido da Cici pega as duas dando uns amassos. E assim, Vanya é mandada embora. Bom, o 5 mata toda a administração, menos o AJ, que é um peixinho. Só que a maleta que a gestora dá pra ele só vai funcionar por 90 minutos. Só que os irmãos não conseguem cumprir esse prazo. A Layla sequestra o Diego, os 2 suecos vão atrás da Alyson e a Vanya não desistiu fácil do seu amor. Então ela foi atrás da Cici para as duas fugirem juntas, só que o cunhado da Cici prende as duas. A Vanya até dá uma ousadinha nos poderes, mas não foi o suficiente. Só pra gente comentar, a Alyson fica bem porque ela obriga um sueco a matar o outro. O 5 tava bem desesperado pra levar os irmãos de volta pra 2019, então ele decide encontrar com ele mesmo do passado, porque a comissão tinha encarregado ele de garantir a morte do Kennedy. Então tinham 2 5s em 1963 em Dallas. Enquanto estava rolando, o Diego entrou pra comissão como um novo recruta, só que ele acaba fugindo de uma apresentação. E na comissão, a gestora assumiu todo o poder muito rápido depois que o 5 matou os diretores. Então surgiu um tipo de resistência. E eles ajudam o Diego a descobrir que quem causou o apocalipse foi a Vanya, só que de uma maneira indireta. E daí ele consegue voltar pra Dallas e encontrar os irmãos. O rolê é que o FBI prende a Vanya porque eles acham que ela é comunista e russa. E daí essa galera super legal começa a torturar a menina. Kennedy muda a rota e sai vivo. E geral acha que essa explosão foi causada pelos russos. E assim uma guerra nuclear começa. E no final, quem salva o mundo é o fantasminha camarada, o Ben. Ele meio que entra na cabeça da Vanya e ajuda ela a se acalmar. Porém, o Ben acaba encontrando a luz. O Kennedy morreu, mas o Sr. Hargreaves não queria que isso acontecesse. Porém, ele tinha negócios com a galera que encomendou o assassinato. E depois dessa galera tentar chantagear ele, o Sr. Hargreaves mostra que, na verdade, ele é um alienígena. E ele mata geral. Só que o Harlan também causou uma pequena explosão. E daí a Vanya percebe que ela precisa ir ajudar ele. E os irmãos vão junto com ela em todo o espírito família. E daí a gestora vai atrás deles. E daí acontecem algumas coisas.
Eles têm lá uma briga e descobrem que a Layla também tem algumas habilidades especiais. Na verdade, ela consegue duplicar os poderes deles. Então, tipo assim, o 5 dá um salto, a Layla consegue dar um salto. E no meio desse rolê, a Layla descobre que quem mandou matar os pais dela foi a gestora. E daí a gestora mata geral. Só que o 5 consegue evitar isso voltando alguns segundos no tempo. Bom, o sueco sobrevivente tinha percebido que quem tinha matado o irmão dele, na verdade, era a gestora. Então ele vai até esse lugar, mata a gestora e vai embora. A Vanya tenta tirar os poderes que ela tinha dado pro Harlan. Mais pra frente a gente vai ver que isso não deu muito certo, mas acalmou ele ali naquele momento. A Layla pega a maleta da gestora e foge. A Sissy decide não ir pro futuro com a Vanya pra manter o Harlan seguro. E a Umbrella Academy finalmente volta pra 2019, porém eles encontram a Sparrow Academy. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal.